E quando José chega em Jacó, Jacó diz, olha José, José, o que eu fiz para você, olha essa túnica colorida. José coloca a túnica sobre o seu ombro. José agora está feliz, contente. Olha aí José dando um pulo de alegria, salto de alegria. Epa! Muito adorei. José está feliz. Mas os irmãos dele estão lá agora, vendo isso, irados. Causou-se que uma desigualdade, uma indiferença, que trouxe um perigo na casa de Jacó. Trouxe um grande problema na família de Jacó. Então tem que tomar cuidado nessa situação. Se puder dar um, dá outro, dê. Mas não deixe ali criar uma desigualdade entre um e o outro, para não criar um problema mais lá na frente. Porque criou-se um problema lá na frente. Por quê? Aí Jacó chama quem? José. Segue a história comigo, acompanhe. História linda. O Deus de propósito. Deus começa a traçar os seus planos. Deus começa a traçar plano na vida de pessoas que ela não entende, vão entender depois. E aí Jacó vai e chama mais uma vez José. José, meu filho amado, venha cá. Vai em Siquém. Os seus irmãos foram para lá pastorear ovelhas. Vai lá e me traga notícia deles. Então agora José obedece o pai. Com a sua túnica colorida em seu ombro e em seu corpo, ele pega o seu cajado e vai de caminho fora, cantando, salteando, nos passos lentos, em direção aos seus irmãos em Siquém. Só que quando ele chega em Siquém, os irmãos dele não estão lá. Tinham ido para Dotã. E aí, José vai para onde? Para Dotã. Quando chega em Dotã, os seus irmãos vê José. E aí dizem, olha aí, lá vem o sonhador. E aí tramam contra a vida de José. Eles pegam José, arrancam a túnica colorida de José, que o seu pai havia lhe dado como presente, e jogam José dentro da onde uma cisterna, um poço, sem água. José está lá agora em apuro, né? Clamando por socorro, tira-o daqui. Os irmãos de José fazem o quê? Se reúnem, fazem um banquete, começam a se alegrar. Mas de repente está vindo quem? Os mercadores, os medianitas. Eles estão indo para onde? Para a terra do Egito. Fazer o quê? Levar escravo para quê? Para vender. E algumas mercadorias. Aí alguém dá uma ideia, é o seguinte, olha lá, os mercadores vêm vindo aí. Vamos fazer o seguinte, vamos vender José para eles como escravo. Aí eles tiram José ali, né, do poço, da cisterna. Aí eles vendem José aos mercadores por 20 moedas de prata. E José agora, mão acorrentada, pé acorrentado, aquele que cuidava de ovelha, amado do pai Jacó, ele está em pleno deserto sendo arrastado como escravo para a terra do Egito. Os irmãos de José, que haviam tirado a túnica colorida dele, quando lançaram na cova, matam um cabrito, aí passam o sangue, passa a túnica no sangue do cabrito, e aí eles levam a túnica de José. Até quem? A Jacó. E diz, pai, o senhor conhece a túnica? Sim, conheço. É meu filho José. Olha, um animal pegou e o matou. O pai chorou, se lamentou, mas José havia sido vendido pelos seus irmãos por 20 metros de prata. Olha Deus trabalhando, olha Deus aí traçando o seu plano. E quando José chega como escravo na terra do Egito,
Aí ele é vendido ao eunuco, a Faraó, ou ao eunuco, ao Potifar, ali, capitão da guarda de Faraó. E aí, José começa a trabalhar na casa de Potifar, como empregado. Deus era com José, olha Deus traçando o plano aí. E Potifar vendo que a casa dele é próspera por causa de José, ele coloca José sobre tudo que ele tem. José, tudo aí você pode tomar conta, tá bom? E José está contente e alegre. Mas a mulher Potifar calunia José. José agora o quê? Preso, lançado aonde? Em um calabouço, onde ali também há outros presos. Mas Deus também era com José ali no calabouço, na prisão. Tanto que José foi colocado ali como carcereiro, tomar conta dos presos. Daí então, né, 2 empregados do rei Faraó, 2 servos pecaram contra o rei. Esses 2 servos foram lançados aonde? Dentro do calabouço, na prisão, onde estava José como carcereiro. Os 2, tanto o copeiro como o padeiro, tiveram sonhos. E ali contaram a José o seu sonho. E ali José decifra o sonho dos 2 e diz ao copeiro, olha, daqui 3 dias você vai voltar a servir o rei. Vai dar o copo na sua mão. Mas você, o padeiro, daqui 3 dias vai ser enforcado. E José diz ao copeiro, olha, quando você estiver diante do rei, servindo ele, lembra de mim. Eu não queria estar aqui, eu estou aqui porque eu fui vendido para cá. Eu queria estar lá em Canaã com meu pai Jacó, cuidando de gado. Então assim acontece, muitas vezes alguém vai, faz uma faculdade, entra um emprego, mudar de cidade, de país, e às vezes está lá porque Deus colocou lá, porque Deus tem propósito, é lá que você vai crescer, é lá que Deus vai, né, atuar na sua vida, ou na vida de alguém. Mas José não queria estar lá, ele não entendia o plano de Deus para a vida dele, ele foi entender só depois. Então, né, Faraó teve sonho, 2 sonhos, chama quem? Os adivinhos, chama quem? Né? Ali, os astrólogos, não sei. Porque até então, quando o copeiro teve o sonho, ali José disse, lembra de mim, quando estiver diante do rei. Ele não lembrou, esqueceu de José. É assim, você se sente um esquecido, uma esquecida. Acha que Deus abandonou, Deus me deixou. Diz a Bíblia, pode mamãe esquecer do filho que cria? Pode. Mas ainda que ela esqueça do filho que cria, diz Deus, não vou me esquecer de ti. Fique em paz. Pode ser o trabalhar de Deus, pode ser o agir de Deus na sua vida, como foi na vida de José. Estava sendo na vida de José. O rei teve 2 sonhos, ninguém pôde decifrar. Mas o copeiro, naquela hora, lembrou de José, depois de 2 anos, e disse, ó rei, eu conheci um rapaz lá no calabouço, com o nome de José. Ele decifrou meu sonho e também do padeiro. Eu vou ter que trabalhar para ti. E o padeiro foi enforcado. E imediatamente o rei faz o quê? Manda chamar esse rapaz. Então foram lá, José, o rei te chama. Ali eles dão um banho no José. José põe uma vestimenta, faz a barba, está diante do rei. E ali o rei conta o sonho a José. E José decifra o sonho do rei. O rei gostou muito. E José diz, ó rei, é o seguinte, o teu sonho é esse. Os 2 são um só. Vai vir uma fome tremenda na terra por 7 anos. Mas antes da fome vai vir também a fartura, a abundância. É o seguinte, antes que venha a fome, coloque maiorais para que venha estar aí, liderando a situação. Porque ela tinha homens intelectuais, tinha pessoas ali do alto grau. Mas não o que o rei faz, não, essa pessoa é você, José.
Ó Deus trabalhando. E o rei cata ali o seu anel, põe no dedo de José, põe o colar no pescoço de José, muda a vestimenta de José, uma vestimenta resplandecente, linho fino, e ordena a José a subir no carro da terra do Egito. Agora o menino foi crescido no deserto, na terra de Canaã, cuidador de ovelha, tinha 17 anos, com 30 agora, exerce uma função, sem prestar faculdade, sem prestar vestibular. Uma função de governador, de autoridade. E José está lá agora, liderando a sua ação. Então vem 7 anos de fartura sobre a terra. Mas depois começou a vir a fome e a escassez. E já havia atingido 2 anos de fome na terra. Então Jacó, sabendo que na terra do Egito havia comida, ele faz o que? Envia os seus filhos até a terra do Egito. Vai lá, lá tem comida, vai buscar, para nós não perecer, não morrer de fome. Eles foram. Só quando chegaram lá, se depararam com quem? Com o José. Aquele a qual eles haviam vendido por 20 moedas de pratas. Ó Deus trabalhando. E aí, José